Glória a Deus. Bom, irmãos, olha só. Quem lembra o que nós falamos aqui a semana passada? Quem estava? Na semana passada nós falamos sobre a história daquele jovem rico. Sim ou não? Nós falamos sobre a história daquele jovem rico que se aproxima de Jesus com a pergunta mais importante que um ser humano pode fazer. Foi isso que nós vimos a semana passada. Lucas capítulo 18. Nós falamos sobre isso. Um jovem rico se aproxima de Jesus com a pergunta mais importante que alguém pode fazer sobre a vida eterna. A pergunta que ele carrega é: que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção, embora a pergunta dele recaia sobre o que fazer, isso não diminuiu a seriedade do assunto. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre essa pergunta. Falamos sobre a importância, a profundidade, a seriedade dessa pergunta. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Olhando para trás, nós vimos também que Jesus não respondeu de forma direta. Ele não disse para você herdar a vida eterna, faça isso ou não faça isso. Nós vimos que Jesus começou a conduzir aquele jovem, nós vimos que Jesus começou a conduzir a conversa com aquele jovem para algo mais profundo. Nós entendemos aqui porque o problema daquele rapaz não era a informação. Ele não queria saber, ele não queria ser informado sobre o que ele deveria fazer. Nós vimos que Jesus foi conduzindo aquela conversa para mostrar a ele que o problema não era a pergunta, o problema era o coração. O problema era o coração. Nós vimos também aqui, semana passada, dentro dessa mensagem, nós aprendemos que o jovem acreditava que o seu desempenho religioso o qualificava diante de Deus. Ele diz para Jesus: eu obedeço, eu observo, eu faço tudo isso que o Senhor está dizendo. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, né? Eu faço tudo isso. Então ele acha que aquilo que ele fazia o qualificava diante de Deus para herdar a vida eterna. Ele fazia muito, ele obedecia muito, mas ele confiava demais naquilo que ele possuía. Lembra? Jesus vai levando ele, conduzindo ele até o ponto central da conversa, que é quando Jesus diz a ele: ei, vai, vende o que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois disso, venha e me siga. Então, quando Jesus chega no centro do problema, que é o coração, aquilo que dominava o coração daquele rapaz, nós vimos que o texto diz que ele então fica triste. E aquela tristeza o abate tanto. A Bíblia vai dizer que ele sai da presença de Jesus, ele vai embora triste, ele não consegue avançar no seu relacionamento com Deus. Ele não consegue avançar no seu relacionamento com Jesus. É engraçado, né? Porque é a única referência na Bíblia que alguém sai triste da presença de Jesus. É a única referência. Todas as outras referências, alguém sai curado, alguém sai grato, mas nessa referência, nesse momento, este homem, a Bíblia vai dizer que ele sai triste, que ele vai embora triste, simplesmente porque ele não quer abrir mão daquilo que domina ou daquilo que estava dominando o seu coração. E aquilo o impede de avançar no seu compromisso com Jesus. Eu falei aqui, eu estou fazendo um apanhado e você vai entender por quê. Eu falei também que o problema não era a riqueza em si. O problema não era a riqueza em si. Jesus vai dizer: olha, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Mas nós vimos que o problema não era a riqueza em si, mas o lugar que a riqueza ocupava no coração. E aí eu falei que para uns é a riqueza, para outros é o time de futebol. Tem gente que larga tudo pelo time de futebol. Não, se meu time está jogando no culto, pode esquecer. Na hora do culto, pode esquecer. Não, agora eu não posso, que agora tem gente que... Então, para uns é a riqueza que ocupa o primeiro lugar no coração. Para outros é a pobreza. Tem gente que se orgulha de ser pobre. Ai, coisa boa ser pobre. Ai, eu adoro ser pobre. Não abro... Não, mas não, você não quer um emprego? Não, prefiro ser pobre. Prefiro ser pobre. Então, é o que ocupa o centro do coração. Você pode pensar que não, mas é verdade ou não é? É. Porque se você disser, o que você quer? Um emprego? Muitos. Muitos.
Você quer o emprego ou o benefício? Muitos. Não é uma regra, mas muitos querem o benefício. Uma vez, em Três Lagoas, a pastora, mãe de um pastor, não é a minha, não era minha, uma pastora, mãe de um pastor, nós estávamos num culto e tinha um pastor lá, um missionário lá em Três Lagoas, Éder, e nós recebemos ele nas nossas igrejas, eu pastoreava lá na região, lá de Três Lagoas, e aí o missionário orava e ele orava por cura, ele orava por cura. E aí o pastor falou para a mãe dele, assim, para a pastora, mãe dele, falou: mãe, vai lá na frente para receber oração, ser curado da coluna. E ela falou: vou perder meu benefício. Se eu for, Jesus me curar, eu vou perder o meu benefício. E isso é verdade, eu não estou brincando, eu estou falando verdade. Então veja só, tem gente que gosta disso. Então, qual que é o centro do coração? Qual que é o rei? O tema da mensagem a semana passada, o título foi o rei do meu coração. Qual é o rei do meu coração? O que ocupa o primeiro lugar? Às vezes é o marido, às vezes é a mulher, às vezes é o namorado, às vezes é a namorada. Nesse caso era a riqueza. Jesus só está mostrando aqui, Jesus não é contra rico. Não, Jesus não é socialista, não. Ele adora os pobres e deixa os ricos aí com a vida. Não é isso, não é sobre isso. Jesus está apontando o problema. Nesse caso, o problema desse rapaz era do coração dele era a riqueza. Mas pode ser qualquer outro problema. O que ocupa? A resposta que nós precisamos buscar é: o que ocupa o primeiro lugar no meu coração? Tem gente que é o trabalho. Tem gente que é o trabalho. Você não tem tempo para a família, mas eu tenho que trabalhar. Mas eu tenho que trabalhar. Não, mas se eu não trabalhar, eu não como. Gente, come sim. Come. Ontem nós estávamos saindo de Campo Grande. Ontem, quando eu vi, o pessoal estava tudo embaixo de um pé de goiaba lá, catando goiaba. Eu falei: tá vendo que come? Nem precisaram trabalhar, estão comendo goiaba, mas estão comendo. Então, qual é a resposta que nós temos que ter? É o que ocupa o primeiro lugar no meu coração. Então, nesse caso aqui, era a riqueza. Então, presta atenção, meu irmão. Ele queria a vida eterna, mas não estava disposto a abrir mão do controle que ele tinha sobre a vida terrena. Eu falei que ele estava perto o suficiente para ouvir Jesus, mas longe demais para segui-lo. Então, quando ele é confrontado, ele vai embora triste. E é nesse ponto que a história ganha um novo capítulo. Eu cheguei em casa domingo depois do culto, com essa sensação de que a gente não poderia sair com a história triste da igreja. Porque acaba a primeira parte do texto com o cara indo embora triste. Mas nós não podemos. Para aí. Tem que ter o outro lado da história, né? Senão a gente vai sair: puxa vida, e agora? Então, segunda-feira eu acordei também incomodado, pensando sobre isso. Até porque a história não termina aqui. Não termina na tristeza dele. Ela ganha um novo capítulo. Lucas capítulo 18, versículo 26. Nós vamos dar continuidade, então, à mensagem da semana passada. Por isso eu quis fazer essa introdução. Versículo 26. Vamos pôr na NVT. 26, a partir do versículo 26, 18, 26, diz: aqueles que ouviram Jesus, disseram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas, é possível para Deus. Pedro disse: deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Primeira parte da história, o cara chega e pergunta: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: calma aí, vamos olhar para o coração? Quero que você conclua o que você precisa fazer, se é que precisa fazer alguma coisa, né? E a única coisa que ele precisava fazer, preste atenção, falei semana passada, a salvação não depende do que nós fazemos, mas depende de quem ocupa o primeiro lugar no nosso coração. Qual é o centro da nossa vida? Afinal, a nossa vontade está rendida a quem? O nosso coração está rendido a quem? Era isso que Jesus estava apontando para aquele rapaz. E quando o cara entende que para ele herdar a vida eterna, ele precisa tirar o primeiro lugar do coração, tirar o que ocupa o primeiro lugar no seu coração e colocar Jesus, ele vai embora triste.
E aí o versículo, nós lemos até inclusive esses versículos. O versículo 24 que diz, ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí os discípulos então perguntam, no versículo que nós lemos, então eles perguntam, aqueles que ouviram disseram, então quem? Quem pode ser salvo? Eles estão dizendo o seguinte, preste atenção, eles estão dizendo o seguinte, se os ricos não podem, quem pode? Por que eles falam isso? Exatamente porque na cultura judaica ser rico era ser abençoado por Deus. Na cultura judaica, ser rico era ter o favor de Deus sobre a sua vida. Por isso os discípulos, quando ouvem Jesus dizer como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, porque para eles, o padrão da vida eterna, o cara que ia dar certo aí, era o rico. Porque na cultura deles, quando alguém era rico, alguém era próspero, eles diziam, esse homem é um abençoado, porque ele é rico. Esse homem próspero, tem tudo, ele é favorecido por Deus, ele tem o favor de Deus, ele não precisa fazer mais nada, só o fato dele ser rico, de ser abundante, só o fato dele ter condições financeiras, só o fato de ele ter essa belíssima condição de vida já o condiciona à vida eterna. Por isso, quando eles ouvem Jesus dizer, como é difícil os ricos, Jesus está quebrando um paradigma, Jesus está quebrando um conceito que havia estabelecido naquela sociedade. Você pode pensar o seguinte, mas isso aí naquele tempo e tal. Deixa eu te falar, quantas das vezes nós dentro dessa nossa cultura comunitária, cristã, evangélica, nós já ouvimos as pessoas dizerem que se está dando errado alguma coisa para alguém que serve a Jesus é porque a pessoa está no pecado. Lembra quando Jesus estava passando e ele junto com os discípulos viram um homem cego? E o que aqueles homens perguntam para Jesus? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Está vendo? Então na cultura judaica ser rico, ser abundante, ser abastado era sinal de bênção, favor de Deus. Ainda hoje para muitos, se você está doente é porque você está no pecado. Se você bateu o carro na árvore é porque você estava fazendo... Jesus está te cobrando alguma coisa. Nós vamos formando esses conceitos. E Jesus vem então e quebra esse conceito. Jesus vem dizer, vocês estão pensando desse jeito, mas não é o meu pensamento. Não é assim que a coisa se estabelece. O reino de Deus não se estabelece pelos padrões humanos. O reino de Deus se estabelece pelo padrão de Deus. Então quando Jesus diz como é difícil os ricos, Jesus não está dizendo, para você não sair daqui falando coisa que eu não falei. Jesus não está dizendo, rico não vai para o céu. Ele está quebrando um conceito estabelecido na cabeça da sociedade. Ele está dizendo, vai rico, vai branco, vai pobre, vai preto, amarelo, azul, cor-de-rosa, vai todo mundo. Desde que eu seja o rei do coração. Se eu for o rei do coração do rico, o rico vai. Se eu for o rei do coração do pobre, o pobre vai. Mas se eu não for o rei do coração do rico e nem do pobre, não vai nem o rico e nem o pobre. Você consegue entender? Jesus não está categorizando. Jesus não está dizendo esse grupo vai e esse não vai. Consegue entender? Então, o que cria perplexidade no coração dos discípulos? Fala para mim. O que os deixa impressionados? Por que eles ficam perplexos? Por que eles ficam inquietos? Por que eles ficam admirados, confusos, quando eles ouvem Jesus dizer como é difícil o rico entrar no reino dos céus? Porque para eles, Éder, aquele jovem rico já estava garantido. Para eles, aquele jovem rico já estava garantido na eternidade. E o sinal dessa garantia, e o sinal de que ele já estava salvo, era claro. Ele é rico. Ele é rico. Ele é rico e está salvo. Ele é rico, ele vai para o céu. Ele é rico, ele é abençoado. Olha aí, tem condições. Então, quando Jesus diz como é difícil, eles ficam, como assim? A cabeça dos discípulos entra em parafuso. Como assim?
Para nós, ele tem todo o currículo. Para nós, ele está pronto. Para nós, ele é que vai. Por isso que eles, então, o texto vai dizer que eles perplexos, tem algumas versões que dizem que eles ficam perplexos, confusos, admirados, e perguntam, se ele não pode, quem pode? Se ele não vai, então quem vai? Eles, mais uma vez, colocam, então, dentro do padrão humano. Se ele não vai, quem vai? Se os ricos não vão ser salvos, então quem pode ser salvo? Sabe que aqui você percebe aquele tom de angústia. Mais uma vez, não é uma pergunta de curiosidade, é de angústia. Perplexidade. Algumas versões dizem que eles ficam perplexos. Eles levam um susto. Como assim? Já pensou? Como assim? A gente sempre ouviu dizer que esses caras são abençoados, favorecidos por Deus, e agora o próprio Filho de Deus, Jesus, está dizendo que não é por esse, o padrão não é esse. O padrão não é esse. Por isso eles ficam perplexos. Eu imagino que a pergunta deles é a seguinte: se é difícil para eles, se é difícil para os ricos, se é difícil para aqueles que nós já considerávamos garantidos, imagina para nós. Então Jesus está desmontando aqui essa lógica humana de que riqueza, ou da riqueza como um favor de Deus, ou como uma garantia de uma vida abençoada e eterna. Jesus está ajustando o foco. Jesus está mostrando a referência correta. Você consegue entender? Porque eles olham o jovem rico. E quem sabe, como se sabe que o cara era rico? Certamente pelas suas roupas, pela sua pele, né? Já viu pele de rico? Né? Então, é o status, o exterior, né? O exterior. E aqueles homens devem, quando aquele jovem rico chega, eles devem ter, chegou um favorecido, chegou alguém abençoado por Deus. E daqui a pouco aquele cara que eles consideravam abençoado por Deus sai triste, porque ele entende que ele não está dentro dessa categoria, e não por causa da sua riqueza, mas porque não quis dar o primeiro lugar do seu coração para Jesus, e sai triste, eles ficam, como assim? Não estou entendendo nada. E aí Jesus ainda vem com essa paulada, esse corte tramontina. Jesus já vem com esse corte tramontina e diz, como é difícil. Como é difícil para os ricos entrar. E eles vão, como assim, Jesus? Não, você está enganado. Eles vão. E Jesus quebra então essa lógica. Aí versículo 27, o que Jesus respondeu, o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Agora Jesus está respondendo a pergunta que eles fazem. No 26, então quem pode ser salvo? Jesus responde de forma direta e profunda. Ele diz para os homens é impossível. Para os homens a salvação é impossível. Para os homens a vida eterna é impossível. O que Jesus está dizendo? Jesus está mostrando que a impossibilidade da salvação não é exclusividade para um grupo de pessoas. Quando Jesus diz, para os homens é impossível, para as pessoas é impossível. Ele vai dizer o que é impossível para os homens. E qual é a impossibilidade que ele está falando? Não é do rico, é a impossibilidade da salvação. Jesus está dizendo que é impossível para as pessoas, é possível para Deus. Essa lição é importante, porque Jesus está nos ensinando que não há ser humano que possa ser salvo sem Deus. As pessoas querem encontrar salvação nas suas boas obras. Eu sou bonzinho, eu não faço nada de errado, eu não fumo, não bebo, não falo mal dos outros, nem vou no carnaval. Tem gente que acha que a salvação é pelo mérito, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós decidimos fazer. Lembra que Jesus já quebrou esse conceito lá na frente.
Lá no começo, eu obedeço os mandamentos. Jesus está dizendo, então dá o que você tem de primeiro lugar na tua vida. Você consegue entender? Quando Jesus fala, eles perguntam, mas se o rico não pode ser salvo? Aquele que nós entendíamos que tinha o direito, então quem pode ser? Quando Jesus diz o que é impossível para as pessoas é possível para Deus, Jesus está dizendo, quem pode ser salvo? Todos aqueles que desejam ou que entregam o controle das suas vidas a mim. Que estabelecem no seu coração como prioridade o reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Quando eles olharam e disseram, então é impossível alguém ser salvo. Se o rico não é salvo, então é impossível alguém ser salvo. Jesus está dizendo, não é impossível. É impossível a partir do homem. Tudo aquilo que eu faço e que acho que aquilo que eu faço me condiciona à salvação, eu quero te dizer que é exatamente esse o grande problema. Porque não haverá absolutamente nada, e não há absolutamente nada que eu faça, que eu possa fazer, que me dê o direito, senão pelo reconhecimento do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que Jesus está dizendo aqui, olha, é impossível para qualquer ser humano sem ser salvo sem Deus. Ele está dizendo, não é pela riqueza, não é pela pobreza, não é pela cor da pele, não é pela nacionalidade, não é porque você é bonzinho, não é porque você dá dízimo, não é porque você toma ceia, não é por nada disso. Jesus está dizendo, o que Jesus está dizendo é o seguinte, a salvação não começa em você, a salvação não começa no homem, naquilo que eu entrego, naquilo que eu pratico. A salvação começa em Deus. O que Jesus está dizendo é isso. Jesus está dizendo, por mais que você se esforce, todo o teu esforço ainda não é suficiente. Jesus está dizendo, olha, por mais que você renuncie, não existe renúncia suficiente que produza salvação. Jesus está dizendo, é impossível para os homens. Jesus está dizendo, a salvação não está baseada naquilo que você faz. Jesus está dizendo, se depender do homem, se dependesse de mim, se depender de nós, ninguém entra no reino de Deus. Pastor, mas, peraí, então eu não preciso fazer nada? Calma, nós vamos chegar lá. Então Pedro pergunta no versículo 27, agora vira a chave da história. Porque até então está tudo focado no rico, naquele rapaz que sai dali triste. Então Pedro pergunta no versículo 27, 28 na NVT, né, 28. Pedro disse, deixamos nossos lares para segui-lo. Quanto a nós, Senhor? E quanto a nós? Não, Mateus 19, 27. Mateus é a mesma história. Mas lá no Mateus 19, 27, olha o que ele vai dizer. Então Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Olha que interessante isso aqui. Lembra que Jesus está construindo essa conversa? Jesus vai dizer, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. Ele diz, como assim? Se os ricos não entram, então quem pode ser salvo? Jesus está dizendo, por mérito humano, ninguém pode ser salvo, mas para Deus tudo é possível. Aí lá no Mateus 19, 27, que conta a mesma história, no versículo 27, vai dizer o seguinte, então, Pedro disse, se é possível para os homens, se é impossível para os homens, é possível para Deus, então Pedro disse, deixamos tudo para segui-lo. Qual será a nossa recompensa? Perceba, meu irmão, que a conversa muda de foco. Agora não é mais sobre o que fazer para herdar a vida eterna, mas sobre o que estamos dispostos a deixar para seguir Jesus. Aquele rapaz não quis deixar, lembra? Jesus diz, vai, vende o que você tem, dê aos pobres, você terá um tesouro nos céus, então vem e me segue. Aquele rapaz não quis deixar. Ele não quis deixar o que ele tinha. E aí Pedro diz, e nós? O que vai acontecer conosco então? Nós deixamos tudo para te seguir.
E aí ele pergunta, no capítulo, em Mateus, o texto vai dizer que ele pergunta, qual será a nossa recompensa? É interessante que esse jovem rico não quis deixar sua riqueza e perdeu a maior de todas as recompensas, a vida eterna. E Pedro vai dizer, o que será de nós? Nós que deixamos tudo, qual será a nossa recompensa? E eu estou lendo esse texto a semana inteira, e Jesus não vem com resposta direta. O que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus faz uma costura. E agora ele pergunta, Senhor, qual será a nossa recompensa? Mais uma vez, Jesus não vem com uma resposta direta. Jesus não foge da pergunta, mas mais uma vez conduz o olhar deles para dentro do coração. E eu quero ver essa resposta que Jesus dá lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 29 e versículo 30. Marcos 10, 29 e 30. Olha como ele diz nessa versão aqui, ó. Tornou Jesus. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Olha só, quando Pedro vai perguntar para Jesus, e nós que deixamos tudo para te seguir, qual será a nossa recompensa? E é interessante porque, olha só, Jesus vai responder, olha, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado, aquele rapaz não quis deixar o que ele tinha de mais importante na sua vida, que era a sua riqueza. E Jesus vai mais adiante. Vai mais adiante. Porque preste atenção, eu quero acreditar que o ser humano tem como bem mais precioso os relacionamentos. Eu quero crer que o ser humano ainda preza pela sua família, ainda preza pelos seus familiares, mais do que preza pelo seu dinheiro, mais do que preza pelo seu carro. Eu nunca esqueço uma historinha, né? De um filho que riscou o carro do pai. Riscou o carro do pai. E o pai, num pico de ira, bateu nas mãos do filho, na mão do filho. Lhe causou um problema muito grande. E o filho teve que amputar a mão. Por causa de tanta agressividade, tanta batida. Isso é uma história. Não sei se é verdade, mas é uma história. Uma ilustração. E aí quando aquele pai, cheio de remorso, vai visitar o filho no hospital, e aí a gente sabe como que funciona o coração humano, né? O remorso, que nem sempre é o arrependimento. E aquele pai, então, cheio de remorso, chega para o filho e fala, filho, pede o que você quiser, o pai vai te dar. O pai está muito envergonhado do que fez, pode pedir o que você quiser. E o filho disse, eu quero a minha mão de volta. Eu quero a minha mãozinha de volta. O filho, na inocência, diz isso. E aí o pai não aguenta aquilo, vai e tira a sua própria vida. Preste atenção. Preste atenção. Eu quero acreditar que para o ser humano não tem coisa mais importante. Hoje eu estava assistindo, estava olhando ali no Instagram e vi um vídeo de duas crianças que desengatam o carro, e não sei se alguém viu isso, e o carro desce, uma criança pula, e a outra criança pula, e o carro desce morro abaixo. Eu acho que é uma fazenda, um negócio, e o carro vai embora. E a criança já fica desesperada, isso é real, esse é o vídeo real. E a criança já fica desesperada. E o pai se abaixa e abraça o filho e diz, tudo bem, filho. Tudo bem, você não precisa ficar. O pai se preocupa mais com o filho do que com o bem material. E isso talvez seja uma exceção. Não é a regra. Tem gente que não pode quebrar um copo em casa. A Terceira Guerra Mundial acontece se o marido deixar cair o copo, quebrar o copo. Era o meu copo de estimação. É o copo de vovó. Era copo de bisavó. Tem gente que é a Terceira Guerra Mundial, gente. A mulher vai passar a camisa, queima a camisa. Podia queimar qualquer uma, menos essa, mas queimou essa, caramba. É 3 dias de bico. Não se fala.
Então, eu quero acreditar que relacionamento interpessoal ainda é mais importante que coisas. Sim ou não? Eu quero acreditar nisso. Que as pessoas preferem não perder alguém do que perder coisas. Vai coisa, que fique alguém. Nunca vá alguém e que fique coisas. Então aquele homem não conseguiu abrir mão de coisas. E Jesus então vem e joga o padrão lá em cima. Ele diz, olha, esse cara não conseguiu abrir mão da riqueza. Ele diz, mas aqueles que são capazes de deixar. E ouça, Jesus aqui não está pregando o abandono. Jesus está usando uma linguagem, uma hipérbole. Jesus está levando as pessoas a uma reflexão extrema. Jesus não está incentivando aqui, tá? Não é para você chegar em casa agora e dizer, ó, estou indo, vou mudar para a igreja, estou deixando vocês, porque agora você é monge. Não, Jesus não está incentivando isso. Ele está tentando fazer uma comparação, ele tá usando essa linguagem de extremo, poxa, se ele não conseguiu abrir mão da riqueza, vocês são capazes de abrir mão de casa, mãe, pai, filho, marido, mulher? Porque Jesus sabe, considera que relacionamentos são mais importantes do que coisas. E aí ele vai dizer, olha, por amor de mim, eu achei essa versão extraordinária, por amor de mim e por amor do Evangelho. Lembra que eles estão perguntando qual vai ser a nossa recompensa? Então Jesus vai dizer, se toda renúncia que você fizer, se seguir a Jesus, não for motivado por amor a Cristo e por amor ao Evangelho de Cristo, não terá valor nenhum. Toda renúncia que você faz, você pode vir para a igreja todo dia, você pode dormir aqui na igreja. Se toda escolha que você fizer, toda renúncia que você fizer, não for motivada por amor a Cristo e por amor ao Evangelho de Cristo, será apenas aparência. Essa é a resposta de Jesus. O que ele está dizendo é o seguinte, quando a motivação em me seguir está errada, até aquilo que parece recompensa perde o sentido. Jesus está dizendo, ei, não me sirva de olho na recompensa, me sirva motivado pelo amor. Não me sirva porque ouviu dizer que vai dar tudo certo para você, porque às vezes não vai dar. Não me sirva porque você ouviu alguém dizer que, olha, se você servir a Jesus, você vai ser feliz sempre, porque nem sempre você vai ter motivos para sorrir, para ser feliz, para celebrar. Tem dias que você vai ter motivo de nem levantar, mas vai levantar. Porque continua confiando em Cristo Jesus, sabendo que Ele é a estrutura que você precisa para encarar todos os problemas e todas as dificuldades que se apresentarem a você. Você consegue entender? É sobre isso. Jesus está dizendo, olha, Jesus, qual é a nossa recompensa? Ele está dizendo, tira o olho da recompensa, rapaz. Ele falou, você tem que renunciar, você tem que me seguir, motivado pelo amor a mim e pelo amor ao Evangelho. É isso que Jesus está dizendo, aqui está o ponto central. Olha só, Jesus não transforma o reino num sistema de recompensa ou desempenho. Ah, eu vou ser obediente para dar tudo certo para a minha vida. Ah, eu vou ser obediente para as coisas. Preste atenção, meu irmão. O reino de Deus não é um reino de desempenho, de recompensa por desempenho. Nós somos assim. O ser humano é assim. O pai olha para o filho, se é filho, se você tirar nota boa esse ano, no final do ano, eu vou te dar uma bicicleta. Isso é o reino de recompensa por desempenho. Você está estabelecendo para ele um padrão. E sabe qual padrão você está estabelecendo para ele? Só vou estudar se eu tiver dinheiro, recompensa no final. Você está ensinando para ele. Só faça as coisas certas se eu te prometer alguma coisa boa no final. Porque se em 2027 você disser para ele, não, agora você vai estudar. Não tem nada não vou te dar nada, não vou te prometer nada. Ele vai dizer, não quero, você sempre prometeu. Aí sabe o que vai acontecer? Vai tirar 0 na prova. Aí vai chegar no final do ano, ele vai reprovar, e você vai cobrar ele. Ele vai, mas você não me deu nada. Porque você está estabelecendo um princípio. O princípio que você está estabelecendo é,
Se você for legal, você vai ser recompensado. O reino de Deus não é assim, gente. Jesus não estabeleceu isso. Jesus não está transformando o reino de Deus nesse sistema de recompensa. Ele não está dizendo, olha, vocês deixaram tudo, então agora eu estou em dívida com vocês. Aí Pedro pergunta, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, qual será a nossa recompensa? Ele vai dizer, rapaz, se vocês deixaram tudo para me seguir de olho em recompensa, vocês estão errados. Não entenderam o sistema, não entenderam o governo, não entenderam o reino de Deus. Por isso, já viu crente em crise? Quem já viu crente em crise? Levanta a mão. Ai, pastor, nada dá certo para mim. Ai, pastor, eu comecei a vir para a igreja. Ai, pastor, eu fiz voto e mesmo assim não dá certo para mim, irmão. Porque nós estamos de olho em recompensa. Você tem que ser fiel a Deus, independente de qualquer coisa. Você tem que amar a Deus, independente de qualquer coisa. Teu olho não tem que estar na recompensa, teu olho tem que estar na motivação correta. O que Deus espera de nós, o que Jesus espera de mim e de você. Senão que o amemos, que o sirvamos, sejamos fiéis a Ele. A palavra de Deus, olha, ainda que sejamos infiéis, Ele continua fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Jesus não diz, Jesus não fica impressionado. É verdade, Pedro, tinha até esquecido que vocês abandonaram tudo para me seguir. Nossa, que coisa linda. Estou devendo para vocês. Não, Jesus não faz nada disso. Jesus está dizendo, ei Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Todos aqueles que deixaram pai, mãe, casa, filho, bens, por amor. A grande questão é a motivação, por amor a mim e por amor ao Evangelho. Ele diz, aí sim, esses que tiveram a motivação correta, esses sim, receberão a recompensa. Sabe o que é interessante? Jesus está dizendo, olha, o teu olhar não precisa estar na recompensa. Eu sei o compromisso que eu tenho. Eu sei o compromisso. Entenda uma coisa, as recompensas não são prêmio por sacrifício. São fruto de pertencimento. São fruto de pertencimento. O pai, quando beneficia o filho, olha aqui, não porque o filho foi obediente, é porque ele foi filho. Já pensou, pai, teu filho, você que ainda tem filho de idade escolar, chegando envergonhado para você, com medo de te mostrar o boletim, porque deu tudo errado para ele dessa vez, tudo errado. E mesmo assim você consegue abraçá-lo, beijá-lo, mesmo assim você consegue dizer para ele, filho, levanta sua cabeça, o que você pode fazer de melhor, você não deixa de ser meu filho por causa disso, eu não deixo de ser teu pai e tua mãe, não deixo de te amar por causa disso. Já pensou como isso mudaria no coração do filho? Não, mas aí eu estou ensinando, incentivando, irmão. Você já viu como Jesus nos trata? É exatamente dessa forma. Jesus não nos abençoa, não nos recompensa, nós não vamos para o céu, para a eternidade por causa do nosso sacrifício. Não, é porque nós decidimos pertencer à família de Deus. É porque nós decidimos, aceitamos fazer parte, fomos aceitos nessa família de Deus. Sabe, não é sobre o que nós deixamos, não é sobre o tamanho do que é deixado, mas é sobre quem passa a ocupar o lugar de centralidade na nossa vida. Enquanto o jovem vai embora triste, os discípulos permanecem e desfrutam não só nessa vida, mas na eternidade dessa recompensa que Jesus tem para eles. Preste atenção, quem coloca Deus em primeiro lugar descobre que a recompensa não é o motivo da alegria. Quem coloca Deus em primeiro lugar na sua vida descobre que a recompensa não é o motivo da sua alegria. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele tem para me dar. Eu sirvo a Deus por quem Ele é. O Deus imutável.
Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Quem coloca Deus em primeiro lugar descobre que Jesus não ignora quem entrega. Preste atenção, não entregue de olho na recompensa, entregue porque faz parte. A recompensa virá como parte do pertencimento, do pertencer. Você é filho e como filho você tem direitos. Como filho você tem direitos. Sabe o filho? O filho não diz, pai, posso pegar? O filho pega, porque está lá. Mãe, posso comer? Talvez fora do horário ele pergunte isso. Pai, posso ligar a televisão? Se estiver fora do horário, talvez ele pergunte isso. Mas ele pertence à família. Ele sabe que aquele ali é um direito dele. Ele abre a geladeira, ele toma água, ele pega a bisnaga, ele come, ele passa manteiga no pão. Porque ele pertence, aquilo ali é dele. Ele sabe que é do pai, é da mãe, é do pai, é da mãe, é dele. Quando filhos são obedientes aos pais, não porque querem algo dos pais, mas porque são filhos, pode ter certeza que são a qualidade de filhos que todo pai tem prazer em ter. E assim é. Assim é. Aquele jovem triste, aquele jovem rico sai triste porque não põe Jesus no centro do seu coração. Os discípulos ficam apavorados, dizem, se ele que tinha toda a condição de ir para o céu, herdar a vida eterna, não vai, quem vai? Jesus diz, vai quem tem a motivação correta. Vai quem me serve por amor. Vai quem não olha para a recompensa, mas olha para mim. Olha para quem eu sou. Eu quero encerrar dizendo que as recompensas não são o motivo da entrega. São a consequência natural de um coração que decidiu confiar. As recompensas não são o motivo da entrega. Eu não entrego para ter uma recompensa. Mas a recompensa é só uma consequência natural daquilo que eu entrego. Então, quanto mais você entrega a tua vida, quanto mais você se entrega a Deus, quanto mais você entrega quem você é, tudo que você é, quanto mais você entrega, você pode ter certeza que a consequência natural dessa entrega será a recompensa. Jesus vai dizer, olha, todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades, por minha causa receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Preste atenção, esse 100 vezes mais não é uma conta matemática. Eu sei que o olho já brilha. Então quer dizer que se eu der 100 vezes 100 é 10.000? Na teologia universal, da prosperidade, sim. Mas 100 vezes mais não é uma conta matemática. Jesus está falando de uma nova realidade. Jesus apresenta aqui a abundância relacional, não patrimonial. Você terá 100 vezes mais de comunhão, de hospitalidade, de pertencimento, de amizade, porque pessoas ainda continuam sendo mais importantes que coisas. Tem muita gente rodeado de coisas e vazio de relacionamentos. Tem muita gente que não tem com quem se assentar à mesa para participar dos seus banquetes. Tem muita gente fabricando carro, e isso é uma figura de linguagem,
para um ocupante só, porque ele não tem passageiros na sua vida. Pessoas ainda são mais importantes que coisas. Por isso Jesus disse: não há quem deixe que não receba nessa vida mesmo. A recompensa em entregar, a recompensa em entregar está em desfrutar. Nós estamos vendo aí essa... E cada um faz o que quer da sua vida também, tá? Nós estamos vendo esses dias que antecedem essa festa. Essa e tantas outras. Você só vê pessoas vazias de si mesmas. Perdendo o seu pudor. Muitas delas caídas na rua. Perdendo aquilo que construíram. Se tornando motivo de zombaria. Descontroladas. Gastando o seu dinheiro. E como é deles, eles fazem o que querem. Em busca de algo que não irá os preencher. Em busca de algo que não irá os preencher. Amizades que eles não vão levar para a vida. Pessoas que vão sumir da vida delas na próxima quarta-feira. Jesus está dizendo: ei, se eu for o centro do teu coração, se eu for o Senhor da tua vida, pessoas se tornarão mais importantes do que coisas. Jesus nunca olhou para coisas, sempre olhou para pessoas. Fique de pé.